Eu magoei os sentimentos da irmã da minha namorada enquanto eu estava fazendo stand-up. Agora, minha namorada não quer falar comigo. Sou um comediante de 27 anos, relativamente bem-sucedido, abrindo caminho na cena de comédia na cidade em que estou morando. Estou namorando uma mulher de 28 anos daqui, e ela é muito solidária com minha carreira, assim como eu sou com a dela. Ela tem uma irmã mais nova de 21 anos, que eu acho que é mimada, uma típica patricinha de fraternidade, mas raramente a vejo, então não dou muita importância a ela. Na outra noite, eu estava fazendo um show em um clube de comédia, e minha namorada estava vindo me assistir. Na noite anterior ao show, ela me informou que sua irmã mais nova estava vindo ao show com algumas amigas. Para mim, essa notícia foi um possível sinal de alerta. Para fornecer um contexto, minha namorada vem de um meio bastante abastado, onde férias chiques e luxos eram a norma, enquanto eu venho de uma realidade bastante oposta. Venho de uma família grande, onde tínhamos que usar o par de sapatos velhos por um pouco mais de tempo até que o dinheiro finalmente fosse juntado. Para muitas pessoas, essa diferença poderia ser um pouco intimidante, mas nunca foi um grande problema. Ela é muito equilibrada, trabalha duro e nunca olha para baixo para os menos afortunados do que ela ou sua família. Sua irmã, por outro lado, é completamente o oposto. Ela frequenta uma universidade totalmente paga, tem todas as regalias e faz questão de mostrar isso. Ela pode ficar rude com as pessoas facilmente, especialmente quando está lidando com alguém que trabalha em um emprego mal remunerado ou que ela considera de status mais baixo. Até agora, eu só agi como um observador silencioso de seu comportamento, porque havia apenas algumas vezes, e francamente, não queria lidar com ela. Quando minha namorada me disse que ela viria me assistir, fiquei bastante alarmado. As pessoas com quem eu trabalho, e grande parte do público de comédia, por sinal, são em sua maioria da classe trabalhadora. Elas lidam com verdades duras e conseguem rir quando são alvo de piadas. Semelhante situação para a irmã da minha namorada definitivamente não teria a mesma reação. Na verdade, ela lida com isso mais ou menos como Vince Vilfork descobrindo que o buffet fechou. Também fui com ela e minha namorada a um pequeno show em um bar, e ela foi rude e desrespeitosa com os artistas o tempo todo. Eu compartilhei minhas preocupações com minha namorada sobre a vinda da irmã dela. Ela não se divertiria, causaria um escândalo ou interromperia o set de outro comediante, o pecado supremo. Minha namorada disse que não seria um problema. Eu cedi e disse que ela poderia vir, mas não seria responsável pelo que acontecesse no clube. Costumo ser brincalhão ao lidar com provocadores, mas eu conheço os outros 3 comediantes que estão se apresentando, e eles definitivamente não são assim. Eu tenho uma regra de 3 tricks, mas eles balançam como o próprio Sammy Sosa no primeiro arremesso. Ela concordou, e foi isso até o dia seguinte. Nos encontramos com a irmã e as amigas antes e fomos para o clube. A primeira comediante era uma mulher que eu conhecia, e ela estava impecável naquela noite. Ela está longe de ser uma mulher bonita, então as meninas começaram a fazer comentários sarcásticos entre si até que eu pedi para pararem, o que elas fizeram. Em seguida, fui para o camarim, mas, pelas pequenas partes que vi e ouvi, elas estavam se comportando razoavelmente bem. Então aconteceu o meu set. Meus primeiros 6 ou 7 minutos começaram muito bem. A plateia estava ótima e eu me sentia no meu melhor. Então comecei a abordar a questão de a marca North Face ser brega, e isso acabou sendo o catalisador para a irmã e suas amigas. Elas começaram a falar alto no fundo, e eu pedi para pararem. Olhei para minha namorada esperando que ela as contivesse e desse algum reforço silencioso. Esses reforços nunca vieram. Cerca de 2 minutos depois, eu estava desenvolvendo uma piada sobre ser peludo, momento em que a irmã fez um comentário. Nesse ponto, percebi que ela e suas amigas já haviam bebido bastante, então basicamente comecei a zoá-las por estarem bêbadas e desajeitadas. Isso escalou por um tempo. Em seguida, abordei um tema sobre minha mãe, e a irmã fez um comentário alto insinuando que minha mãe era promíscua. Ela lançou a terceira bola, eu segurei o bastão e comecei a bater forte,
como Joaquim Fênix em uma sala cheia de marcianos Marvin. Eu a chamei de menina mimada rica, zoei a aparência dela e acabei chamando-a de Kundrunkula, um trocadilho com Drácula. A plateia estava realmente animada, então consegui encerrar o set com alguma elegância, mas estava furioso. Quando a plateia saiu e as luzes se acenderam, a irmã veio até mim e começou a confrontar. Voltei para o camarim e pedi ao segurança que cuidasse disso, e ela eventualmente saiu com suas amigas. Quando vi minha namorada depois, ela parecia um pouco chateada. Eu disse a ela que estava furioso por ela não ter me ajudado a controlar a irmã. Ela perguntou por que eu estava tão chateado, mesmo com o set indo tão bem. Acho que havia um pouco de agressão passiva na pergunta. Eu disse a ela que, mesmo que aquele set tivesse ido bem, se um provocador me pega em uma noite em que não estou no meu melhor, estraga toda a minha performance. Eventualmente encerramos a conversa e fomos para casa. No dia seguinte, a irmã da minha namorada deixou uma mensagem para ela em lágrimas sobre como a noite foi. Ela ficou chateada com as coisas que eu disse e queria um pedido de desculpas. Eu disse à minha namorada que isso não ia acontecer e que eu merecia um pedido de desculpas. Mesmo que a irmã não veja o que faço como um trabalho, isso é minha subsistência. Se eu fizesse algo semelhante em um local de trabalho de outra pessoa, provavelmente seria preso. Minha namorada não reagiu bem a isso e não fala comigo nos últimos 2 dias, além de pequenas conversas durante o jantar. Acho que ela pode estar chateada com os comentários sobre a irmã ser uma menina rica. Para ser honesto, eu fico um pouco ressentido quando ouço histórias da vida de abundância da minha namorada enquanto crescia, mas nunca trago isso à tona e nunca tento fazê-la sentir pena da minha infância. Minha pergunta é: qual deve ser o próximo passo? Eu me recuso a olhar para a irmã dela até que ela traga um pedido de desculpas consigo, mas amo minha namorada e não falar com ela está me matando. Como devo lidar com essa situação terrível? Atualização: apenas uma pequena explicação sobre minha última postagem. No show eu não usei nenhuma informação pessoal para conter a irmã da minha namorada que estava interrompendo, eu apenas usei o que era visível. Eu nem mencionei que a conhecia. Também deveria ter mencionado que esse show que eu estava fazendo era muito importante para mim. O local em que eu estava é do tipo em que você se apresenta e logo depois começa a receber convites para fazer especiais de comédia na televisão. Se eu exagerei nos comentários, foi porque se eu perdesse a plateia nesse show, poderia ser realmente ruim para minha carreira. Isso não é para justificar o que eu disse ou como eu disse, apenas para dar um contexto. Então, muita coisa aconteceu desde a minha última postagem sobre as consequências da visita da irmã da minha namorada ao meu show de comédia. Na segunda-feira, eu estava voltando para meu apartamento depois de fazer uma participação em uma estação de rádio. Ao entrar, vi que o pai da minha namorada estava lá e esperando para falar comigo. Ele tinha parado para dizer olá para minha namorada, mas aparentemente o motivo real de sua visita era falar comigo. Normalmente, ele é um cara bastante equilibrado, mas naquele dia ele estava claramente chateado. Basicamente, ele queria conversar comigo sobre o que aconteceu no clube de comédia na semana anterior. Sentamos na sala de jantar e eu pude perceber que essa conversa seria longa. A irmã da minha namorada contou a ele sobre o show, e ele ficou justificadamente chateado por eu ter chamado sua filha de um termo ofensivo. Eu me mantive calmo e apenas disse a ele que não estava dizendo aquilo para machucar intencionalmente os sentimentos da filha dele, eu estava apenas tentando retomar o controle do meu show e da plateia. Ele continuou dizendo quão terrível aquilo foi e parecia que ele não tinha recebido toda a história da filha dele. Pedi a ele se poderia dar meu lado da história apenas para que ele tivesse algum ponto de referência, e ele concordou. Eu contei sobre ela interrompendo e provocando várias vezes após minhas preocupações iniciais. Disse que exagerei na escolha das palavras, mas que tive que fazer isso para manter a plateia. Não apresentei isso como uma desculpa, apenas de onde eu estava vindo. Ele não estava tão chateado, mas ainda estava irritado. Ele começou a me pressionar sobre minha linha de trabalho e que tipo de trabalho faz você chamar as pessoas assim.
Agora, eu acredito que essa linha de questionamentos surgiu a partir de sentimentos negativos profundos sobre minha carreira como comediante. Entramos nesse tópico bastante cedo. Eu disse a ele que entendo. Não é o trabalho mais tradicional ou estável. Minha namorada frequentou uma universidade muito prestigiada, e suas amigas estão se casando com médicos, advogados e executivos, construindo famílias adoráveis. Não há nada de errado com essas pessoas, suas profissões ou seu estilo de vida, mas isso simplesmente não é para mim. Parece que o pai da minha namorada achava que eu apenas fazia stand-up de vez em quando e passava o dia fazendo bobagens. Eu expliquei a ele o que eu realmente faço e como me preparo. Passo muito tempo escrevendo para algumas revistas e jornais pequenos, faço participações em estações de rádio e dou aulas de comédia e improvisação. Quando não estou fazendo isso, estou escrevendo meu próprio material ou realizando uma infinidade de outras tarefas relacionadas ao desempenho. Depois disso, ele pareceu recuar um pouco, mas ainda estava bastante chateado com o comentário Kundrunkula. Expliquei que o comentário era definitivamente exagerado, mas não teria sido dito se não houvesse provocação. Também expliquei que entrarei em contato com a irmã em breve para falar sobre os eventos daquela noite. Pareceu que ele gostou desse curso de ação e saiu pouco depois. Ainda acho que o pai da minha namorada não pensa muito bem sobre minha carreira, mas sinto que foi a melhor conversa que tivemos pessoalmente, e pelo menos agora ele sabe que eu trabalho duro e sou apaixonado pela minha carreira. Ele também não ficou completamente satisfeito, mas está tudo bem, posso trabalhar nisso depois de resolver todas essas coisas. Depois disso, minha namorada e eu tivemos a oportunidade de falar sobre a noite no clube de comédia. Eu pedi desculpas por ter sido tão intenso com a irmã dela. Ela disse que não estava chateada com isso nem mesmo com o uso da palavra cunt, mas sim com os comentários negativos que fiz sobre a irmã dela ser uma garota rica. Ela queria saber se eu sentia o mesmo em relação a ela. Eu disse a ela que, embora pareça que tenho um complexo de inferioridade em relação a pessoas de origens ricas, eu a vejo como a mulher que eu amo, não como Cruella de Vil. Também pedi desculpas se meus comentários a fizeram se sentir desvalorizada, esse não era meu objetivo. Ela me fez algumas perguntas mais específicas sobre minha criação, e eu contei um pouco mais em detalhes. Ela me perguntou se eu pensava em fazer terapia para trabalhar nessas questões, e eu disse que estaria disposto a isso. Vamos encarar, um comediante é tão bom quanto seu terapeuta. Estou agendado para algumas sessões nas próximas semanas. Se eu conseguir fazer o terapeuta rir, isso será uma vitória para mim. Ela se desculpou por não ter conseguido que a irmã ficasse quieta durante o show. Ela disse que tudo parecia um pesadelo e que meio que travou quando a irmã começou a gritar. Eu disse a ela que aceitava suas desculpas e me ofereci para encontrar a irmã em breve para revisar os eventos da noite. Ela pareceu feliz com isso, e neste fim de semana ambos estaremos encontrando a irmã dela para o almoço. Até agora, parece que muitos desses problemas estão sendo resolvidos aos poucos por meio de uma comunicação sólida. Agora veremos como será o encontro com a irmã. Vou garantir manter todos atualizados. Atualização final. Então, minha namorada e eu nos encontramos no estacionamento deste restaurante. Eu tinha acabado de terminar uma sessão de redação em um escritório de revistas, e ela havia acabado de terminar o trabalho. Nos dirigimos ao restaurante e nos sentamos. A irmã já estava lá, esperando. Nos sentamos e tentamos iniciar uma conversa casual, mas ela estava visivelmente chateada. Enquanto olhávamos o cardápio, o pai dela entra no restaurante e se senta à nossa mesa. Isso me pegou completamente de surpresa. Sentamos desconfortavelmente por cerca de 5 minutos até que eu eventualmente disse: "Tudo bem, vamos esclarecer isso. Olha, irmã, naquela noite eu te chamei por um nome bem pesado. Sinto muito se seus sentimentos se machucaram, mas você interrompeu durante o meu show. Isso é extremamente rude. Seria como se eu fosse ao seu trabalho e começasse a jogar seus materiais enquanto você está trabalhando." Eu estava prestes a pedir desculpas até que o pai da minha namorada interveio e me disse: "Você não vai nem pedir desculpas?
Olhei para minha namorada, que meio que se afastou da cena. Olhei de volta para ele e disse: não, não vou. Isso foi uma grande oportunidade para mim e se ela tivesse me desestabilizado, poderia ter prejudicado seriamente a minha carreira. A irmã começou a falar sobre como eu a envergonhei na frente dos amigos dela e como a palavra ofensiva foi tão ofensiva. Nesse ponto, minha namorada também disse: sim, você não precisava ser tão rude para mim. Eu fiquei perplexo. Pensei que ela ia me apoiar nisso. Pensei que tínhamos concordado sobre o quão péssimo foi o comportamento da irmã dela. Pelos próximos 10 minutos mais ou menos, fiquei um pouco sem palavras, o que para mim é uma raridade, enquanto eles me diziam o quanto eu estava fora de linha. Minha namorada não foi super vocal, mas ainda interveio ocasionalmente. Chegou a um ponto em que eu finalmente disse: isso é ridículo. Eu não vim aqui para ser repreendido. Estou indo embora. Saí do restaurante e fui para casa. Minha namorada me ligou e tentou me fazer voltar. Eu respondi: não há como eu voltar para essa situação. Quero conversar sobre isso quando você voltar para casa. Cerca de 1 hora depois, ela chega no apartamento. Eu pergunto a ela: que diabos foi aquilo? Ela continuou a me dizer como, quando falou com a irmã e os pais, percebeu que o que eu disse foi muito cruel e que eu deveria ter sido mais apologético. Eu pensei que havia um entendimento geral, mas estava completamente errado. Nunca tínhamos tido grandes desacordos ou discussões, mas naquela noite, colocamos tudo para fora. Aparentemente, ela estava começando a sentir um grande ressentimento em relação à minha carreira. Ela tinha acabado de ser promovida recentemente e disse que mentiu para os colegas de trabalho sobre o meu trabalho para não se sentir envergonhada. Isso me chocou. Eu perguntei diretamente a ela: eu te envergonho? Ela respondeu: sim. Nesse ponto, peguei minhas coisas e fui para a casa de um amigo. Estava muito chateado para passar a noite lá. Voltei 2 dias depois, e nas próximas semanas, mal conversamos. Então, numa noite, ela pediu para falar comigo. Ela disse: olha, acho que cheguei à conclusão de que somos 2 pessoas muito diferentes e não acredito que podemos reconciliar isso. Acho que seria melhor se terminássemos. Meu primeiro pensamento foi dizer não, mas conforme comecei a pensar mais sobre isso, ela estava certa. Eu não era exatamente o que ela procurava e não quero estar com alguém que se sinta envergonhado ao meu redor. Passei as próximas 2 semanas procurando um lugar e me mudei. Todo o processo foi bastante civilizado. Ela me deu tempo para organizar minhas coisas. Não estou chateado com ela, ela tem todo o direito de não querer namorar comigo. Espero que ela não esteja chateada comigo, mas se estiver, paciência. Obviamente, namorar alguém é divertido, mas estar solteiro também é bom, pois posso me concentrar mais na minha escrita e carreira, que acho que realmente estão decolando. Então, de certa forma, não é um final feliz, mas é um final feliz,